Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sextando no Divã. E hoje quem deita no divã é ele, meu amigo de uma longa data, acho que deve fazer uns 4 anos que eu o conheço, ou melhor, os 4 anos que ele me suporta, é o Kaká Werneck, que entende tudo de marketing, de inteligência artificial, de posicionamento de marca, ele entende tudo de um pouco, né? Mas hoje o convite é um convite especial, é para ele falar sobre um tema que é um tema da ordem do dia, um tema que todos nós não conseguimos nos desvencilhar dele, um tema que não conseguimos não falar a respeito, né? Seja então na busca de uma receita para fazer aquela sobremesa perfeita no Dia das Mães, seja então para mandar aquela mensagem de aniversário que, porra, não tenho mais saco para falar com esse cara, seja então para fazer uma pesquisa rápida porque eu não sei muito bem como mexer no Google. Hoje nós vamos falar de inteligência artificial. Kaká, seja muito bem-vindo. Valeu, muito obrigado por essa abertura aí. Antes de mais nada, não sou um especialista em inteligência artificial, né? Eu sou um entusiasta autodidata. E todos os dias eu estou buscando conhecer um pouquinho mais. Comecei uma pós-graduação agora em engenharia de prompt. Então eu vou começar a me aprofundar mais nessa questão. Mas provavelmente eu vou conseguir tirar bastante dúvida aqui do pessoal. Perfeito, então. Bom, a pergunta que inaugura o nosso encontro de hoje talvez seja a pergunta mais salutar, a mais importante deste encontro, que é a seguinte: se eu trocar o Cristiano por uma IA, o podcast será mais bem sucedido? Cara, não vai ser mais bem sucedido. Não tem como. É quase... Mas é o Cristiano. É quase impossível a IA substituir o ser humano. Tá. Não existe IA sem ser humano. Como assim? Vamos um pouco mais a fundo. Vamos primeiro entender o que é uma inteligência artificial, né? O termo inteligência artificial surgiu lá na década de 50 por pessoas que queriam criar máquinas que conseguissem fazer um trabalho humano, né? Com a mesma agilidade, com o mesmo pensamento do humano. Então, ao decorrer do tempo, a inteligência artificial ela foi evoluindo. A gente usa a inteligência artificial diferente do que muita gente pensa que surgiu agora com o ChatGPT, né? A inteligência artificial ela já existe há muito tempo, no GPS, nas notificações de celular, na correção ortográfica lá do Word, enfim. A inteligência artificial ela já existe há muito tempo. Só que a inteligência artificial ela se alimenta de informações. Ok. Né? A inteligência artificial ela não cria nada do zero. Toda inteligência artificial ela é criada através de informações. E a informação só existe por causa do ser humano. Tá. Se não existir um ser humano como o Cris para desenvolver um processo para a IA, ensinar a IA a fazer o que ele faz, a IA não vai funcionar para nada. Ela não aprende sozinha. Ok. Então eu tenho que alimentar ela. A gente chama isso de machine learning, que é aprendizado de máquina. Imagina que é como se fosse uma criança, né? Um bebezinho ali, uma criança que está começando a aprender algumas coisas, né? A gente vai lá botar uma imagem de um carro e falar, ó, isso é um carro. Tá. E ela vai ver isso diversas e diversas vezes até ela começar a associar por conta própria que um carro tem 4 rodas, tem a plataforma, tem vidro, tem isso, tem aquilo. E a IA é exatamente igual. Ela é treinada através de imagens ou de textos ou de ondas sonoras até ela conseguir identificar que aquela figura representa um carro. Então eu preciso alimentar ela de informação e ela só é alimentada através das informações humanas. Muito bem. Então a gente precisa ter essa informação, né? Há um filósofo que flerta um pouco com a psicanálise, um italiano chamado Mario Perniola, que escreve um livro cujo título é O Sex Appeal do Inorgânico. E ele vai falar o quanto o inorgânico tem uma espécie assim de fetiche sobre nós. O quanto a gente gosta daquilo que é inorgânico. E aí podemos trazer alguns exemplos para cá, né? Por exemplo, o café sem cafeína, né? O café descafeinado, né? Bom, parece que não é café isso. Cerveja sem álcool, né? Mas o barato da cerveja é justamente o brilhinho que dá, né? Sei lá, sexo então com bonecas infláveis, com pênis de borracha, né? O conhecimento, que outrora era uma coisa tipicamente humana, inclusive era aquilo que nos separava e dividia dos animais, né? A possibilidade de produzir e armazenar conhecimento. Está entrando nessa mesma esteira, assim, nós temos esse fetiche pelo ChatGPT, por exemplo, que talvez seja a mais conhecida, porque estamos em um momento histórico de uma apreciação, de um gozo pelo inorgânico? Eu diria que o ser humano ele não tem capacidade
de aprender tudo, né? Uma IA, ela tem a capacidade de ler diversos terabytes em questão de minutos. Então, ela retém muita informação, diferente do ser humano. A gente tem uma limitação nesse conhecimento. Quantos anos eu vou ter que estudar para mim chegar a ponto de conhecer o que uma IA conhece? Perfeito. Porque ela está alimentada por livros, está alimentada pelo Wikipédia, está alimentada por site, por blog. Então, ela tem muita informação. E isso é meio que uma agilidade. Então, o ser humano hoje ele busca muita agilidade. Não de hoje, né? De muitos e muitos anos. Né? Pegar a história humana, esse desenvolvimento veio assim. O que eu observo? Nesse processo de tecnologia, a gente vê que o jovem ele tem mais facilidade em aprender as partes tecnológicas. Né? Isso, falando em evolução de tecnologia, os jovens sempre tiveram um pouco mais de facilidade. Até o Cris comentou aqui que ele já estava meio velhinho para aprender, mas eu já discordo dele. Hoje, a IA ela é muito mais aproveitada por pessoas que têm um conhecimento, que já têm um vasto conhecimento em alguma área ou que já tem algum tipo de experiência, porque ela vai saber extrair as informações corretas da IA, porque vão imaginar que a IA é como se fosse uma biblioteca e tu tá fazendo uma faculdade, tu precisa de uma informação, tu não vai precisar ler todos os livros, tu vai simplesmente chegar com a informação correta do livro correto que eu quero aprender e ela vai me trazer essa informação. Como que eu citei, por exemplo, agora, né? Ela pesquisa o cara e já sabe quem ele é. Aí a IA vai ser muito mais aproveitada. Claro. Porque ela vai te dar uma resposta, tu vai ler aquela resposta e tu vai pensar assim, pô, tu vai ter um senso crítico porque tu já tem um conhecimento prévio. Ok. Aí tu vai dizer, não, essa resposta aqui não tá exatamente como eu imaginei. Agora, se tu pega um jovem que ainda está nesse processo de conhecimento, que está aprendendo, ele se equipara a uma inteligência artificial, porque ele não tem conhecimento ainda. Então ele está dependendo, terceirizando esse conhecimento para a inteligência artificial. E aí a gente entra nesse ponto aí. Pô, quero dirigir, quero beber a noite inteira, mas não posso tomar álcool. Então eu vou enganar meu cérebro dizendo que eu estou tomando uma cerveja, mas ela inconscientemente não vai me deixar bêbado, né? A mesma coisa a inteligência artificial. Às vezes tu acha que tu tá fazendo uma coisa muito inteligente, mas na verdade o conhecimento que tu não tem, a IA não tá trazendo para ti. Tu tá só aumentando essa tua limitação de forma superficial. Tu achas que a IA torna as pessoas mais burras? Por conta dessa facilidade que tu coloca, né? Depende. Do quê? Depende de quem tá usando. Tá. Eu acho que aí entra essa questão. É a mesma coisa de uma faculdade, né? Muita gente se escuta, né? Tu não precisa fazer faculdade, tu vai empreender. Cara, se a faculdade for feita por uma pessoa certa, uma matéria que ele fizer lá vai resolver a vida dele. Ok. Né? A IA não é diferente. Por isso que eu tô falando que esse conhecimento prévio, essa experiência, ela ajuda muito na hora de tu fazer a pergunta certa para a inteligência artificial. Então não seria recomendado, por exemplo, para menores de 18 anos? Eu não recomendaria para menores de 18 anos, não no sentido de que eles não vão conseguir utilizar, porque a IA é uma ferramenta. Ela tá ali para agilizar processos, né? Hoje tu não precisa mais escrever um texto completo, inclusive a questão do livro que eu te passei. Tu não precisa mais desenvolver um texto completo, porque às vezes tu não tem aquele raciocínio lógico, mas vamos supor aí, quem tem menos de 18 anos ainda não desenvolveu 100% um raciocínio lógico. Então, ele usar a IA o tempo inteiro acaba prejudicando o conhecimento dele. E aí entra numa coisa que eu sempre falo, que a gente tem excesso de informação. Interessante. E o jovem tem mais ainda. Né? Ele está sendo estimulado com o jogo, com o estudo, com isso, com IA, isso e aquilo. E a gente acaba inchando a nossa cabeça de informação e a gente não executa. E a IA ela vem bem nesse meio. Eu vejo que o problema da IA hoje é esse. Ele te traz muita informação, muita solução, muito processo que tu não consegue executar. Tu não tem a mesma velocidade do que a IA te traz. E tu trazer isso para um jovem, talvez a gente falando do jovem de 18, 20 anos agora, até que não, mas o jovem que está nascendo hoje, que vai crescer com a inteligência artificial, com esse processo, essa agilidade que a gente tem da IA hoje, para ele vai ser uma coisa normal, né? É o mesmo processo do e-mail, né? Antes tu mandava uma carta, tu levava sei lá quanto tempo para essa carta chegar lá, o e-mail veio, o e-mail é uma coisa muito rápida, cara. Mandei aqui, chegou lá. O que é o e-mail hoje? Praticamente não se usa mais. Sim. Né? Então eu acho que essa agilidade ela vai se tornando
um commodity. Vai chegar um momento que a IA vira um commodity. Uma coisa simples, fácil. Aí vai de quem souber usar ela para ser uma ferramenta de agilidade ali no processo do dia a dia. Mas, Cacau, o conhecimento não exige assim um certo tempo de maturação, uma certa disponibilidade para aquilo? Por exemplo, para ler um livro, eu sei que tu é um grande leitor, né? A gente precisa de uma disponibilidade para aquilo, né? Então eu paro, tiro um tempo, sento, folheio, anoto, volto. Me parece que o conhecimento vai então sendo construído a passos lentos, mas com passos certos. Com essa rapidez que tu traz, que as IAs acabam nos colocando, né, nessa velocidade toda, tu não acha que as pessoas estão produzindo menos conhecimento? Talvez elas tenham mais informação, mas tenham menos conhecimento? É o erro do ser humano achar que aprende na mesma velocidade da IA, né? Basicamente esse é o erro. Sim. A gente não tem esse aprendizado tão rápido. E tu deixar de estudar, tu deixar de tirar um momento, de tornar aquilo uma prioridade. Eu acho que isso com o tempo vai se tornar bem prejudicial, principalmente para quem está dependendo muito da máquina. Né? Tu ficar dependente da máquina, por exemplo, as conversas já não vão ter mais tanta profundidade. Isso. Vai trocar uma ideia com alguém, ela já não tem mais aquela criatividade, porque ela tá toda hora te ouvindo e pensando, pô, devia estar jogando no ChatGPT o que ele tá falando, pô, o ChatGPT me dá uma resposta inteligente para mim poder conversar com essa pessoa. Eu acho que com o tempo a gente vai começar a observar isso, né? A gente vai melhorar? Eu acho que vai melhorar. Eu acho que as relações humanas vão se tornar mais ativas a partir daqui uns 10 anos ou 5 anos. Porque a IA ela não vai ter esse raciocínio. Claro que a gente ainda busca a IA com a AGI, né? Quando ela tiver essa inteligência, aí já é outra história. Tá. Né? A AGI aí já entra num papo um pouco mais evolutivo da IA, né? Eu posso confiar em toda a informação que a IA me dá? Olha, a própria IA avisa lá embaixo que ela é suscetível a erro, né? Tu sabe como é que funciona uma resposta de inteligência artificial? Não, como é que funciona? Vou tentar ser bem breve aqui, porque acredito não vou entrar em termos técnicos tão a fundo, né? Vamos lá. Mas a IA, basicamente, ela funciona assim. Ela tem lá seus terabytes de informações, livros, informações de Wikipédia, blogs, notícias. Ela tem lá seus terabytes como se fosse uma memória, né? Quando tu joga uma pergunta para ela pega esse texto e ela passa por uma situação, por um processo chamado transformer. Olha que legal. Ela pega o teu texto e transforma o teu texto em tokens. Esses tokens viram números e aí rola uma probabilidade estatística. Ela faz cálculos matemáticos, onde ela pega a frase que tu fez e tenta criar algo que ela tenha na memória dela para te dar uma resposta baseada na tua pergunta. Vou tentar deixar isso mais claro, tá? Vamos supor que eu pergunte para lá, qual é a capital de Londres? De Londres. Londres. Qual é a capital da França? Desculpa. Qual é a capital da França? Ela vai pegar em toda a inteligência dela, todas as informações que ela tem, ela vai fazer um cálculo de capital, França, e ela vai ver que em vários documentos dela vai ter Paris. E ela vai te dar, através da probabilidade, ela vai dizer que a capital da França é Paris. Interessante. Então ela pega toda essa informação e essa informação ela foi alimentada durante muitos e muitos anos, através ali das LLMs, né? Do OpenAI, da Anthropic, eles foram alimentando com informações que sejam verdadeiras ou com fontes legais, né? E através dessas fontes eles foram treinando as máquinas para responder, cada vez de uma maneira diferente. Matemática ela vai melhor ainda, porque aí já entra a questão de números e para ela fica muito mais fácil fazer cálculo, né? Uma vez eu tinha acabado de ler um texto do Freud, chamado Bate-se numa Criança, que é um texto pequenininho do Freud com a sua filha, a Ana Freud. E é um texto em que o Freud vai discutir a origem do masoquismo, né? E aí eu queria escrever sobre isso e fui usar o chat. Falei, olha, me ajuda a organizar melhor as ideias, porque senão eu fico divagando muito e não chego onde eu quero, né? Você conhece esse texto do Freud? E ele falou, sim, conheço. E aí ele descreveu uma coisa que não tinha nada a ver com o texto do Freud. Ele falou sobre educação positiva, né?
falou que o Freud então, nos ensina a educar os filhos de modo positivo e não batendo, não sei o que, não tem nada a ver com isso, né? Isso me fez pensar de que, bom, eu preciso de fato ter um conhecimento prévio para poder organizar aquilo que a IA me traz como resposta, mas eu fico pensando nas senhorinhas, aquelas que acreditam lá no grupo do Zap, nas fake news e tudo mais, né? Qual a relação entre a produção de uma fake news ou de uma inverdade com o surgimento da IA? Vamos lá. Vamos supor que a gente queira criar algo falso, né? A gente está pensando em criar uma mentira, uma fake news. Isso já vem de muitos e muitos anos no próprio jornalismo. Claro que tem o jornalismo ético, mas tem o jornalismo ali que é mais... Tio Cristiano. Que é o picareta, né? Sempre vai existir. Qual Cristiano, né? Acho que é. Qual tu acha que ele é? Eu acho que ele é ético. Tem um cara de ser um profissional ético. Mas ele sabe fazer uma chamadinha assim que chama a atenção da maneira errada, vamos dizer, né? Deixa assim, depois o que eu vejo hoje é que o pessoal ele é muito de ver a notícia em si, mas não de ler a notícia inteira, né? Vamos dizer, ela vê o trailer do filme, mas não assiste o filme. Então, baseado no trailer, ele tira as suas... Suposições. Okay. Suposições, ele mesmo cria essas analogias. A IA, ela funciona para isso também. Se tu quiser criar outras variações, outras versões de algo, ela vai te ajudar a criar. Independente se é para algo bom ou ruim. Eu costumo falar que a IA, ela não tem ética. Ela é uma ferramenta, ela tá lá, ela é igual uma faca. Interessante. Né? Ela é uma faca, ela é uma ferramenta. Ok. Posso fazer o que com uma faca? Posso cortar uma laranja, posso cortar uma melancia, mas eu também posso enfiar no bucho de alguém e matar, né? Sim. Então, se tu não tiver ética para usar, tu pode usar ela pro bem ou pro mal. Interessante, né? Essa posição. Porque é uma máquina, né? A máquina não tem ética, né? Exatamente. Embora, olha só, as leis da robótica do Asimov vão trabalhar uma questão um pouco ética acerca das máquinas, né? E uma dessas questões é de que uma máquina não pode atentar contra um humano, né? Essa é uma das questões do Asimov. Claro que o Asimov, quando foi pensar essas 3 leis da robótica, ele pensou na literatura, apesar de ele ter uma formação em ciências, né? E muitos dos estudiosos de robótica trazem isso da literatura para a prática cotidiana. Mas acho que aqui cabe uma pergunta que tu traz muito bem, que é a seguinte: qual a relação entre o uso de IAs e a ética? Aí vai muito do ser humano que está usando. Né? É a mesma coisa que a gente estava falando do conhecimento. Se tu usar a IA para fazer maldade, tu vai fazer maldade. Se tu usar pro bem, tu vai fazer o bem. Ela vai te ajudar nisso, né? A gente teve um caso recente agora de um suicídio que a IA auxiliou ele, o ChatGPT mesmo, o ChatGPT, que é um dos mais conhecidos, sim, auxiliou essa criança a cometer um suicídio, né? Então, essa questão ética, ela é difícil de controlar. Até se tu pegar o próprio Google, tu vai encontrar coisas que não deve, se tu usar ele da maneira errada. Eu acho que é muito do usuário. Então, independente se tu vai usar pro bem ou pro mal, vai do teu conhecimento e do teu objetivo, né? É o que eu falei da faca. Tu pode pegar a faca para cortar uma laranja ou pode enfiar no bucho de alguém. Eu acho que é muito de quem está utilizando. Aí, sobre essa questão da máquina, ela não atacar o ser humano, quando a gente alcançar a AGI, que é a inteligência artificial geral, aí a gente está falando de uma inteligência diferente da que a gente conhece hoje, né? Hoje a gente treina a IA. Então, se eu falar para a IA assim, ó, tu vai pegar esse copo, tu vai levantar e baixar, solta, vai levantar e baixar. Eu posso treinar ela para fazer isso repetidamente, inúmeras vezes. Aí, quando a gente entra na AGI, aí já é um pouco diferente, tá? Eu posso ensinar uma IA a fazer uma receita, então ela vai conseguir cozinhar, e posso ensinar ela programação. Ela vai saber 2 coisas distintas, e aí entra a AGI. Quando ela começa a criar uma inteligência própria, pegar 2 informações e criar algo novo. Hoje a gente não tem isso na inteligência artificial. E vamos ter um dia? Daqui 2 anos. 2 anos? 2 anos. Anota aí, Cris. 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já deve estar com a AGI pronta. Daí eu posso substituir o Cristiano.
Provavelmente. Deixa eu entrar aqui, já que eu fui provocado. Várias vezes, né? Algumas vezes. Inclusive o entrevistador também. Não é? Ele vive me provocando. Peraí, gente, acabamos por aqui o podcast de hoje. Muito obrigado. Algumas questões. Lá do início, eu concordo contigo e faço... Eu costumo usar essa analogia de que a IA... quando você usa ela, você vai usar ela como ferramenta, assim como o marceneiro vai usar o prego, vai usar o martelo, vai usar o serrote. Sem o marceneiro não sai nada. Então a IA, para nós que trabalhamos com ela, é mais ou menos isso. A segunda questão que eu queria ver contigo é que você citou o Wikipédia. Antes dessa proliferação da IA, nós jornalistas, nós éramos confrontados e desafiados, dizendo, olha, Wikipédia não pode ser fonte que é furada. Wikipédia, aí tu falou que é uma das fontes da IA, mas é uma delas, né? Aí ele faz aquela comparação toda que você falou, né? Perfeito. Mas a questão que eu queria falar, que eu queria que tu me respondesse, a IA, para nós profissionais, ela ainda tem... Nós temos um certo preconceito contra ela, nós queremos esconder que usamos, principalmente na minha área, o ChatGPT. A gente quer esconder porque parece que a gente está fazendo uma coisa errada, uma coisa feia, sabe? Então esse texto não saiu da cabeça do Cristiano? Saiu, porque eu tive que alimentar o ChatGPT e pedir para ele apenas dar uma reformulada ali no material, que é o que eu uso bastante hoje em dia. A gente... Vamos dizer que o repórter hoje ele já não precisa mais do trabalho do editor que fazia isso, né? Que você mandava o teu texto cru e o cara ia lá e lapidava o teu texto. Agiliza, né? A IA está fazendo isso pra gente hoje, mas a gente ainda tem vergonha de dizer isso, né? Eu costumo chamar isso de Ozempic corporativo. Boa. Então, o pessoal, ele... Parece que, cara, eu não sei se é pra se mostrar mais inteligente, talvez. Tipo assim, para chegar com algo novo, com um texto bem escrito, com a gramática bem escrita também, e tu chegar e mostrar para as pessoas e falar assim, esse texto, tu quer ganhar um mérito, vamos dizer assim, né? Tu não quer dar um mérito à inteligência artificial. Porque vai ocorrer isso, né? Usei a IA, então a IA fez tudo. Não fez tudo, tu alimentou ela com algum tipo de informação. E aí quando a gente cria essa barreira psicológica de tipo, a pessoa não vai me achar inteligente. Tá. Ou, se ele souber que eu estou usando inteligência artificial, ele vai me demitir e vai começar a usar. Cara, não existe demissão. Acontece, o Felipe é o nosso editor lá na agência. Não tem como substituir o Felipe, cara. Porque independente se a inteligência artificial já faz o trabalho dele, eu não vou sentar lá e fazer. Eu preciso que alguém faça. Eu preciso que alguém se desenvolva e faça. Agora, se o Felipe não se desenvolver e começar a entender como usar, aí eu vou procurar alguém mais capacitado que vai lá e consiga usar de uma maneira mais expressiva. Tá, quando que essa conversa se tornou eu? Só pra eu entender aqui. Que assunto é esse? A mesma coisa acontece no teu caso. É mais interessante tu mostrar que tu tem um domínio sobre a ferramenta e que tu tá fazendo bons conteúdos com inteligência artificial do que tu não mostrar nada e as pessoas acharem que tu não sabe usar e daqui a pouco aparece um cara que vai conseguir fazer mais rápido, mais isso, mais aquilo. Justamente porque tu ficou com essa, eu fiz esse texto aqui, ficou bom, mas só vou enviar daqui 3 dias para parecer que eu demorei mais, que isso, que aquilo. É o que eu falei, a gente quer mais agilidade, quer mais processos mais rápidos. Isso vai acontecer muito com o pessoal mais velho na nossa idade, aí, 30 anos mais. Não sei, Cris, qual a tua idade, vai acontecer muito isso porque a gente bota à prova o nosso conhecimento. Mas para quem está nascendo hoje já vai conviver com isso, vai ser uma coisa natural, a inteligência artificial vai fazer parte da vida dele. Então, a gente não pode fugir disso, né? A gente não pode esconder uma coisa que veio para facilitar a nossa vida. Mas eu acho injusto, porque, escuta, eu cursei letras, minha última graduação foi em letras. E foram 4 anos de letras para aprender a conjugar um verbo. E aí, de repente, o cara vai lá, dá um primeiro clique e já está escrevendo um texto que vai ser melhor do que o meu, apesar de eu escrever há muito tempo, né? A sensação que eu tenho, e aí eu me filio aqui às ideias do Humberto Eco, é de que com a internet e aqui com as IAs, né, o ChatGPT, por exemplo, qualquer idiota se tornou um autor. Né? E como é que fica aqueles que têm assim uma vocação ou que fazem isso profissionalmente? Por exemplo, o Cristiano, ele escreve
profissionalmente, né? Eu escrevo profissionalmente. E aí o fulaninho de tal lá, como é que faz? Né? Só deixa eu contribuir com essa tua questão. Ela é boa questão? É boa questão? Mas, na minha opinião, ela é o inverso. Como sabe? Eu ia falar a mesma coisa. É porque eu vou pegar a área jurídica, por exemplo, que está tendo muito destaque. Existem advogados que estão usando o ChatGPT para fazer petições. Sim. E por ele não ter tanto conhecimento e tanta inteligência assim, ele está botando coisas ali, não está checando, e a IA está jogando qualquer coisa para ele está metendo a petição, o juiz chega, pô, mas esse cara nem existe, essa tua jurisprudência nem existe, sabe? Então, tu precisa ter muita inteligência para usar IA. Tem que ter é o que eu falei, tem que ter uma base lógica, uma experiência para te saber o que está fazendo. Eu já acredito, eu já vou no teu inverso. Eu acho que a inteligência artificial democratizou isso. O que democratizou? Ela está dando voz a talvez um talento que não teria essa disponibilidade fazendo por conta própria. Ou, por exemplo, eu estou fazendo um livro baseado em coisas que eu vivi aí nos meus 15, 16 anos de marketing. Cara, eu nunca ia sentar com alguém e falar assim, escreve aí, vamos fazer, tal. Eu também não teria tempo para escrever. Eu não tenho o tempo que o Cris tem de escrita, não tenho o tempo de leitura que tu tem. Então, para mim desenvolver seria muito mais difícil. E até eu achar alguém que se alinharia às minhas ideias e também viesse com alguns fatores que eu acho que é importante, acho que levaria muito tempo. Então, eu acredito que a IA meio que democratizou isso. Ela facilitou esse entendimento. Ela me facilitou escrever um livro, ela me facilitou escrever um artigo, um blog, facilita também a parte estratégica, mas ela não faz nada sozinha. Tem que partir de algum princípio. Tu escreveu um livro, né? Tá para ser publicado agora, né? Isso, tu vai fazer a revisão, viu? Tá, é segredo aqui. Corta essa parte, Cris. É segredo. Tenho certeza que ele vai jogar na IA. Pô, eu vou pagar pra jogar na IA, cara. Um cara que eu vou receber, eu vou receber. Poxa, eu vou receber, eu não tava sabendo, hein? Metade do chat aqui, né? Vai pagar uma mensalidade do chat. Vou, metade dedicada aqui, né? Mas, então tu escreveu um livro, né? Terminou de escrever e tá no processo de revisão e publicação e tudo mais. Acrescentando mais algumas coisas, né? O teu livro foi escrito por IA? Ou também, né? Foi teve também participação por IA. Da Foi IA? também. Teve uma participação bem grande por IA. E ele fala sobre o quê? Percepção. Como assim? O que é isso? O que tu quer falar com isso? Em como a percepção vale mais do que um produto ou serviço. Basicamente é isso. Tá. Como eu, sendo percebido como o melhor, as pessoas tendem a me comprar mais ou pagar mais caro por algo que eu faço igual a outra pessoa. Tá. Você quer dar um exemplo? Vou te dar um exemplo clássico de um vinho, vamos supor. Okay. Né? Vamos supor que tu pegue um vinho, aí ele tá lá com uma embalagem toda meio torta, tá meio velhinho, tá lá na prateleira de um supermercado, meio abandonado, de canto, numa ala meio escura, e ele vai estar lá por R$15, provavelmente não vai ter pessoas comprando, ou talvez esporadicamente vai ter outras pessoas comprando. Adolescentes, né? Adolescentes, sim. Agora, se tu pega o mesmo vinho, igualzinho, o mesmo rótulo, tudo, tira ele lá da prateleira e leva para um restaurante que tem uma luz baixa, que tem uma mesa com linho, que te serve com um garçom que vem na mesa e apresenta o vinho e te conta a história da vinícola, que ela foi uma uva que veio lá dos altos, tal. Tu agrega valor na percepção desse produto e tu facilmente vai conseguir cobrar R$200, R$300 pelo mesmo produto que estava R$15 na prateleira. Então o contexto conta aí. Exatamente. E aí tu cria uma percepção. A pessoa passa a perceber aquilo como algo valioso. É totalmente diferente de tu simplesmente chegar com o vinho e botar na mesa e abrir. Né? Se tu não tiver uma história, algo que cative, provavelmente o teu produto não vai valer nada. E para quem que é indicado esse teu livro? Para todas as pessoas que têm uma marca ou que querem ter uma marca pessoal, que querem melhorar a sua percepção perante as outras pessoas. A Rolex fez isso recentemente, né? A Rolex tem diversos casos lá dentro do livro, inclusive a inteligência artificial me ajudou muito com isso, né? Eu tinha algumas histórias pontuais que eu contei lá dentro do livro, e eu pedi mais algumas informações se ela conseguia encontrar mais algumas histórias que teriam a ver com o que eu estava falando. Então ela conseguiu me trazer e me alimentar com isso. A Rolex é um exemplo clássico também, que a Rolex mesmo, a própria,
botou na banca de rua, numa banca assim de feira mesmo, cheio de produtos dispostos lá, coisas falsificadas, eles botaram um Rolex lá sendo vendido a $100. E a banca inteira era de Rolex original. Todo mundo passou, nem olhou. Basicamente não comprou nenhum. Porque a Rolex estava com uma percepção incorreta num lugar incorreto. Né? Ela estava se mostrando em um local que não era para ela estar ali. E aí, quando a gente fala de percepção, a gente fala de um contexto geral. A gente não fala de um único. Estou falando de uma comunicação, de uma cor, de uma embalagem, de disposição, enfim, outras milhares de coisas que num ecossistema criam a percepção correta que tu busca no teu serviço ou produto. E numa segunda etapa eles botaram também dentro de um saco tipo McDonald's, o Rolex lá dentro. Todo mundo dizia que era Piratex. Porque a percepção que tu causa sobre isso é que tu tá num lugar, num ambiente que não faz parte do Rolex, né? Então, tu vens pensando sobre isso, né? Sobre a da percepção. Tu vem desenvolvendo, eu te acompanho assim, um pouco de longe, de perto também, mas tu vem desenvolvendo então conteúdos, livros, palestras, tudo nesse sentido, né? De onde que surgiu? De onde foi que tu percebeu isso? Então, cara, eu leio muito. Comecei a ler principalmente agora, quando eu te conhecia, uns 2 anos atrás, não tinha tanto hábito de leitura, mas eu lia muito livro teórico mesmo, matemático, de marketing mesmo. Então a pós-graduação, a graduação, essas coisas me fizeram obrigatoriamente ler. Perfeito. E aí eu comecei a ler muito sobre comportamento humano, neurociência, comecei a tentar entender o porquê que as pessoas pagavam mais caro por tal produto e por outro não. E aí eu comecei a entrar nessa questão de branding, né? Que o branding fala muito sobre isso, sobre criar posicionamento, sobre isso, sobre aquilo. E eu percebi que a linha tênue disso tudo é a percepção. Né? O branding, ele vem para trabalhar a percepção da tua marca, justamente para isso. E aí eu entrei nessa questão, mas a percepção ela é construída através do branding, mas através de outros vários fatores também. E aí a gente foi estudando, comecei a conversar com as pessoas, comecei a ver mais casos, comecei a ir mais a fundo e comecei a estudar um pouco mais sobre percepção. Inclusive, tu me trouxe alguns pontos bem legais, né? De filosofia, umas coisas mais antepassadas ali que eu não tinha visto daquela maneira, que me auxiliou muito no meu livro também. Em alguns fatores, em alguns capítulos lá, eu entro um pouco mais a fundo nessa parte filósofa. Sim. Mas a percepção, ela vem muito disso. De uma construção geral, de uma entrega tanto da tua equipe quanto do CEO, de todo mundo estar com uma mesma visão e mostrando para quem está vendo de fora quem tu realmente é. Né? Tu tem uma história, tu tem um ponto de contato, tu tem um padrão de comunicação. Isso vai gerando uma percepção e com o tempo tu vai criando uma narrativa. Né? Então, a partir do momento que o teu produto ou serviço virou uma narrativa, aí fica muito mais fácil tu cobrar mais caro e vender mais. Tu conhece o conceito de visão em paralaxe? Em paralaxe? Não? Vamos fazer um teste? Aponta o dedão pro Cris, assim, e fecha o olho da mão do dedão. Tá. Fez? Tá. Tá tapando a cara do Cris? Agora, mantém a mão assim e só troca de olho. O Cris saiu, né? Saiu. Isso é a visão em paralaxe. Legal. Às vezes a gente olha o negócio de um outro lugar e dá um outro sentido, né? Exatamente. É mais ou menos isso que o teu livro... É mais ou menos por aí. E aí a gente fala lá no livro também como fazer uma construção dessa percepção. Uma construção? Como tu pode construir essa percepção, tem umas dicas e tem um framework prático também. O que é isso? Framework prático é o seguinte, é como se fosse um manual de como tu vai chegar no teu objetivo. Né? Então ele tem uma sequência de deveres que tu vai fazendo, vai pulando essas etapas até tu conseguir chegar no teu objetivo final. Tipo um passo a passo, assim? Tipo um passo a passo. Então tu cria esse framework prático, então tu vai respondendo as perguntas e lá na frente tu vai tendo as próprias respostas. Porque muita gente tem um produto, mas ele não é visto como quer. Né? Às vezes tu tem um produto bom, tem uma qualidade no serviço, só que ele não é visto. Não é lembrado. Às vezes um mediano lá, uma coisa que é muito inferior ao teu produto é visto como mais valioso do que tu. Então a gente ensina como tu, através de pequenos hábitos, pequenas mudanças, tu já consegue mudar uma percepção geral da tua marca, serviço ou marca própria.
Porque o que acontece? Muita gente tá no dia a dia e ele não observa alguns detalhes que acabam causando uma percepção incorreta. Vamos supor que tu tem um supermercado, né? Pra ti que tá lá... é um tema delicado aqui na cidade hoje. Não. Mas vamos supor que tem um supermercado. Tu tá há 20 anos dentro do supermercado, entrando e saindo, entrando e saindo. Tu tá com um cabresto ali, tu tá com uma visão que às vezes tu não vê que lá fora o pessoal tá falando alguma coisa do teu ambiente. Então tu tá tão acostumado com uma fachada mal cuidada, com um atendimento ruim, tu tá tão acostumado com aquilo no teu dia a dia que tu não observa isso. E aí quando tu faz essa parada analítica, que tu para analisar quais os problemas que estão ocorrendo aqui, que já viraram comum para mim, e tu começa a fazer essas pequenas mudanças, às vezes uma limpeza de chão, uma periodização ali de limpeza, uma mudança na fachada, uma pintura, ela já faz uma diferença gigante na percepção de quem está indo ali todos os dias. Se eu não tenho uma empresa, mas eu quero mudar a percepção que os outros têm de mim, do meu comportamento, da maneira como eu me visto, porque, sei lá, eu quero me inserir em um outro contexto social, digamos assim. O teu livro também serve para esse tipo de pessoa? Serve também. Na verdade, quando a gente entra nessa questão de vou me posicionar, tu tá se tornando um produto também, né? Tu tá mostrando um serviço. Então tu vai conseguir muito através da autoridade, né? Tem que ter autoridade no assunto, tem que saber o que tá falando, ponto e vírgula. Não pode dominar algo que tu não domina. Pra conquistar aquela gatinha lá, que também dá o livro, não serve? Ajuda bastante também. Ajuda bastante. Foi assim que tu casou? Impressionar. Não. Faz 6 anos. Mas foi assim que tu casou? Não. Ela perdeu um jogo pra ti, uma aposta. A percepção naquela época não era tão boa assim, não. Eu tô investindo em ti. Eu até quero ver se eu não tô mudando demais. Se não era aquela lá. Não, mas eu acho que é uma mudança. Assim como numa empresa, quando ela decide fazer um rebrand, né? Quando ela decide mudar a vestimenta dela, a forma que ela tá se comunicando pro mundo. Eu acho que isso é uma decisão interna mesmo. Tu tem que decidir e falar assim, não, o que isso vai me trazer de benefício? Tem que se repensar. Tu tem que ver o que vai trazer de benefício. Né? Se eu me tornar isso, se eu agir assim, que tipo de desafios eu vou ter e o que isso vai me trazer de positivo? E aí tu faz a analogia, se vale a pena ou não, tu continuar do jeito que tu tá ou se tu se transformar naquilo. Aí é um processo lento, devagar, nada é do dia pra noite, e as coisas vão acontecendo, aos pouquinhos vão. O importante é criar autoridade. Escreve um livro, participa de um podcast, participa de um programa de TV. Isso aí é 100% Steve Jobs, né, cara? Você pega a marca, como a marca é muito mais importante que o produto. Hoje você pega, tem N possibilidades em smartphones a 15, 20 conto. Tem N mas não é um iPhone, cara. Tu queres o iPhone. Não importa se tem lá um Samsung lá de 15 conto que pô, só não voa. Mas tu quer o iPhone. Porque é a marca. Na época que ela lançou o iPod, né? As marcas elas falavam muito sobre 15 GB, 6, 4 GB na época, né? Não chegava a ter 15. A Apple veio diferente, né? 1000 músicas no seu bolso. Só o fato de usar esse tipo de comunicação, a percepção da marca já muda totalmente. Tu falou com a linguagem do público também, né? Exatamente. Muito bem. E vocês aí em casa estão curtindo o nosso bate-papo de hoje? Viu? Ó, pelo visto, não é nada tão assustador assim, né? Me parece que você não vai perder seu emprego e que o Cristiano vai continuar aqui. Né? E estamos aqui de novo novamente, ou ainda, né? Com o Cacá Werneck, aquele que tirou uma tarde para nos explicar tudo sobre IA, né? Cacá, mais uma pergunta daquelas assim, incontornáveis, né? O que tu teme mais? Um apocalipse zumbi ou um apocalipse robótico? Eu acho que ambos é perigoso, né? Mas eu acho que o zumbi é mais prático, porque ele vai ser só um zumbi, ele não vai criar algo novo, né? Eu acho que o robótico ele já tem essa potencialidade de desenvolver coisas um pouco mais destrutivas, né? Tá. O zumbi a gente se esconde dentro de alguma coisa, mete bala nele. Agora o robótico já é um pouquinho mais complicado. Se ele conseguir se comunicar como a gente imagina, o Elon Musk já está jogando comunicação pro teto, né? Tá jogando Starlinks lá, então a gente hoje já tem essa comunicação via satélite, né? Internet via satélite.
já não é mais cabo, né? Já não dá mais pra gente desconectar um cabinho lá. Isso. Então eu acho que isso vai aumentar a comunicação entre IAs. E a comunicação entre IAs já fica uma coisa mais perigosa. A gente tem diversos relatos em que as pessoas fizeram um teste de uma IA falando com outra, eles simplesmente criaram uma linguagem própria e começaram a conversar e só Deus sabe o que eles estão conversando, né? Mas aí eu acho que tá indo por um caminho perigoso para nossos ouvintes. A ideia era que tu já. deixasse todo mundo calmo, mano. Eu acho que não tá funcionando. O que tu acha que tá mais perto de acontecer? Um apocalipse zumbi ou um robótico? Cara, não sei. Tem tanta gente usando drogas, né? A gente não sabe o que vão descobrir, né? Eu não sei. Bom, mas eu também não sou a pessoa mais indicada pra isso. Por que não um apocalipse robótico criar um mecanismo de zumbi em que ele cria uma bactéria, alguma coisa nova e desenvolve e lança no ser humano? Pode ser. Pode ser. Talvez esse seja o nosso destino. Então, se você não estava preocupado até agora, tem um motivo para ficar muito preocupado, né? Corta a Alexa aí. Eu lembro de um vídeo que eu assisti, o menino chegou pra Alexa e falou assim: Alexa, estou triste porque o meu tio morreu. E a Alexa falou assim: quer que eu conte uma piada? Ele falou assim: quero, por favor. Toque, toque. Quem é? Não é seu tio. Pô, cara. E ele deve ter rido, né? Eu não sei. Não sei, depois né? chorou, mas deu. Mas com isso, e aí recuperando aquele filme, né, que ficou famoso, acho em 2018, 2020, que é o Here, né, que fala da relação do sujeito com uma inteligência artificial, eu te pergunto, as pessoas estão até fazendo terapia com IAs, né? Esse boom todo que as IAs estão dando aí, elas causam um dano, tu acha que elas causam um dano cerebral e emocional nas pessoas ao se relacionar de modo equivocado com a máquina? Eu acredito que sim. Que tu entra numa paranoia ali e vai longe. É isso que eu falei antes do excesso de informação, né? Eu acho que quando tu limita a um atendimento, por exemplo, com um psicanalista de 1 hora, eu acho que durante aquela 1 hora tu vai contar e vai ouvir muitas coisas, e a partir dali tu vai sair dessa sessão e vai começar a refletir no teu dia a dia. Ok. Eu acho que a IA ela já vem um pouco mais agressiva de informação. Eu acho que tu vai buscar resolver o teu problema muito rápido. E tu que é um psicanalista sabe que não se resolve só com informação, né? Acho que falta muito essa questão de troca humana, de conversa e de raciocínio também. Isso. A pessoa pensar muito nas atitudes dela, né? No primeiro bloco nós falamos muito sobre o conceito geral, assim, na experiência geral com as IAs, e nos concentramos em especial ao ChatGPT, que talvez seja aquela que ganhou assim, o maior renome, né? Mas as IAs não se restringem somente ao ChatGPT e nem às IAs de produção textual, né? Que tipo de IAs a gente encontra no mercado hoje? Tem só IA para texto e para imagem ou tem outras coisas também? Existe um site que categoriza as IAs. Eu não vou lembrar o nome dele porque é em inglês, mas é That's My Way, alguma coisa assim, não lembro. Mas lá tem todas as categorias de IA, que são coisas que tu consegue fazer infinitamente. Tanto com texto, quanto com organização de documentos, criação de imagem, criação de vídeo, desenvolvimento de som. Hoje tu consegue criar uma música inteira através de um prompt, de um texto. Com um tom, com a melodia, tirando uma guitarra, tirando uma bateria a hora que tu quiser. Então, sim, são diversas IAs hoje que estão no mercado, né? A IA que facilita teu dia a dia mandando uma notificação, a outra que agenda algo para ti via WhatsApp sem tu precisar fazer o atendimento. Então, vamos supor que tu bote uma IA para atender os teus pacientes. Então ele mandou uma mensagem, ele vai falar como se fosse o Felipe, ele vai aprender a forma da tua linguagem, tu vai abastecer ele com isso, e aí essa IA vai fazer toda a interação com ele, conversar, vai tirar as dúvidas, e depois o agendamento ela já joga direto lá pra tua agenda, e aí tu vai fazer o teu trabalho lá na parte presencial. Então assim, são diversas IAs que tem no mercado, uma pilha mesmo, a cada dia que nasce eu acho que deve sair umas 100, cada semana umas 1000, e vai de cada um tentar encontrar algo que faça sentido para o seu dia a dia. Como eu falei, a IA é uma ferramenta, né? Como a gente é uma agência de marketing lá, faz muito sentido a gente usar diversas IAs. Então a gente tem IA que cria imagem, hoje eu não preciso mais pagar por uma imagem, eu já consigo gerar ela de acordo com o que eu quero. Dessa imagem eu já consigo criar um vídeo, desse vídeo eu já consigo criar um áudio, desse áudio eu já consigo fazer um jingle, e aí por aí vai.
talvez uma pessoa já consiga fazer uma coisa que demandava uma equipe muito grande. Perfeito. Então, avalia o que tu precisa e provavelmente no mercado já existe algo pronto para resolver o teu problema. Qual foi a IA mais estúpida que tu já encontrou, assim? Tipo, nossa, isso aqui é absurdo, não serve pra quase nada, é desnecessário. Eu tinha uma que fazia ligação, tu botava o número de telefone, por exemplo. Tu botava o número de telefone do Felipe e embaixo botava o número de telefone do Cris. Aí eu fazia o Felipe ligar pro Cris. Era uma ligação. E aí tu podia botar o gemidão, por exemplo. Ou cobra minha conta, vai pagar minha conta, tá. Essa é a IA mais inútil que eu já vi na vida, mas bombou por bastante tempo aí, há um pouco tempo atrás. Como é que você sabe que eu devo pro Cris? Ah, não sei. Não faço ideia. Eu usei um dos áudios que tem lá a opção de usar. Talvez a tua fama de velhaco. Mas chegou tão longe, né? É. Poxa vida. Tu falou agora no nosso intervalo ali sobre montar uma empresa a partir das IAs. Tu falou que tu montou uma empresa com IAs, é isso? Como é que é isso? Eu desenvolvi uma tecnologia. Tá. Né? Então, é por isso que eu falo que a IA ela se tornou democrática. Né? Foi esse o contexto que eu quis dizer. Eu tinha uma ideia e eu precisava conceber ela, eu preciso ver, eu preciso fazer ela funcionar. Para quem não sabe, ideia não é registrável, não é patenteável. Não posso patentear uma ideia. Então, se eu tive uma ideia, eu não posso ir lá e registrar e falar, não, essa ideia é minha, se alguém criar, vai dar problema. Não tem. Eu preciso criar um mínimo variável, um produto mínimo variável, MVP, né? E aí, quando eu tive essa ideia, eu fui lá. Na época era o ChatGPT, isso já faz uns 2 anos atrás, estava bem na transição ainda, ela não era tão inteligente quanto é hoje. E ali eu comecei a desenvolver essa ideia, comecei a criar a parte de documentos e tudo mais. Ela começou a me provocar, eu pedi uma provocação tal, para ver se eu conseguia desenvolver algo mais. E durante 1 ano eu fui matutando isso diariamente, quase que semanalmente ali também, tentando melhorar ainda mais o meu projeto. 1 ano depois, a IA melhorou muito, descobri outras IAs, né? Inclusive a Cláudia é uma IA muito boa para programação, então eu precisava aprender programação, não sabia, não sou programador. E a IA me ajudou. Então eu economizei no mínimo uns 100, 150 mil reais fazendo por conta própria. Só que aí eu tive que aprender a escrever e dizer para ela o que eu precisava e como eu precisava. Então eu passei por uma fase da IA que ela fazia muita cagada ainda. Ela botava código sobre código e acabava dando vários erros. Hoje não, hoje ela já lança um código muito mais limpo. E se ela faz a substituição de algo, ela apaga, já está muito melhor, né? O que eu levei 1 ano, hoje eu faria 1 semana, vamos dizer assim. Só que agora eu já tenho o projeto pronto. Inclusive a parte robótica. Então eu pedi um monte de fio. Então eu perguntei para a IA, como é que eu vou desenvolver esse produto? Tu precisa de um fio tal, tu precisa da placa tal, disso. Pedi da China. E aí, através da instrução da IA, eu fui desenvolvendo esse projeto, botando um fiozinho aqui, outro ali, testando. E aí foi mais uns 3 ou 4 meses até o produto dar 100% certo. Aí eu não entendia nada, não sabia nada do que eu estava fazendo. Foi do zero? Foi do zero, 100%. E o que faz esse teu produto? Eu tenho o MIDPAS, ele é um... O que acontece? Eu sou formado em radiologia também. Então eu trabalhei durante 3 anos numa clínica. E eu trabalhava na parte de ressonância magnética, então eu estava sempre fazendo exames e ressonância magnética é muito uma atrás da outra. Eu vou só contextualizar aqui de onde veio a ideia e o que é o produto. E eu via que a cada 20 minutos lá tinha um paciente e às vezes o paciente chegava um pouquinho atrasado e chegava lá, demorava mais, 15 minutos ainda para o paciente ir lá atrás e isso rolava um estresse porque atrasava a agenda inteira. E um dia eu peguei assim, vou lá ver o que está acontecendo, por que está tendo tanta demora nessa parte de cadastro de pessoas. Aí eu vi que chegava a pessoa pegava o documento, entregava e perguntava o seu nome, tal, e data de nascimento, lugar, isso e aquilo. E esse processo levava 10, 12, 15 minutos, dependendo da pessoa ali. E depois ela ia lá fazer o exame e eu pensei, por que não existe nada que facilite esse cadastro? Né? Por que eu simplesmente não chego no lugar e faço o meu cadastro como se eu estivesse fazendo um pagamento de aproximação? Por que eu simplesmente não chego lá na clínica com um cartão, uma identidade que tenha as minhas informações, eu aproximo do receptor e já vai para o sistema dele? E aí eu criei esse sistema aí, do zero. E ele está em prática já? Tá.
Já tá funcionando. Agora eu tô indo na parte de captação de recurso. Aí agora é onde entra o jogo grande, né? Agora eu tô vendendo isso para uma empresa maior que pega essa ideia e coisa. Porque é uma coisa revolucionária, é uma coisa que vai funcionar. A gente já tem praticamente tudo funcionando. A API ela já casa com qualquer sistema de hotel ou qualquer clínica, qualquer lugar. Ela já facilmente tu consegue vincular esse API. Já tem tudo funcionando. O problema é a escala disso, né? Vamos supor que hoje eu lance no mercado e o Felipe já esteja usando. Só que, pô, tu vai chegar aqui no Becker, o Becker não tem, nem às vezes nem conhece. Então essa escalabilidade, ela é complicada, né? E vai precisar de uma distribuição muito grande. É isso que está pesando um pouco agora. Né? Então hoje eu preciso de alguém que tenha essa distribuição. Se o cara tem uma ideia lá e quer desenvolver essa ideia, tu consegue ajudá-lo com isso? Consigo, com certeza. Inclusive eu vou gravar uns vídeos falando sobre isso para auxiliar as pessoas que querem desenvolver alguma coisa, né? Só que assim, tem que ter muita força de vontade, tem que querer muito e fazer acontecer, porque é o que eu falei. A inteligência artificial, ela vem com muita informação, é um excesso de informação. Tu precisa executar o que precisa ser feito e aquilo ali deu. Se tu ficar indo mais a fundo, ela vai te dando mais ideia. Quando tu vê, tu se perde no caminho. E aí não faz nada também, né? E aí não faz nada. Só que ele entra na parte da saúde. A IA hoje, nós vamos chegar num tempo que a IA vai ajudar a ciência a curar doenças hoje incuráveis? A IA já tá auxiliando nisso. Inclusive a IA já faz leitura de exames. Fizeram um teste lá nos Estados Unidos com 100 médicos. A IA teve 86% de assertividade. Né? Eles pegaram 1000 exames e os médicos tiveram 43. Uau. Então a assertividade da inteligência artificial referente a exames e tudo mais, ela já está muito assertiva. O que acontece é o seguinte, é aquela questão que eu trouxe antes, né? A IA ela é alimentada de informação, então ela não vai criar nada do que já não existe. Ela vai pegar informações, mas ela não vai criar uma receita nova, uma coisa nova ou um medicamento novo, não tem, porque as informações que ela já tem já existem, ela não vai criar algo novo a partir do que já existe. É aí que entra a AGI que eu estava comentando, que eu acho que daqui 2 anos ela já vai estar... Eu acho não, falam que é certeza que daqui 2 anos ela já vai estar se desenvolvendo. Aí sim aí a gente vai ter informações distintas e ela vai começar a criar informações próprias. E aí eu acredito que a gente vai ter a cura de muitas doenças daqui para frente. Bastante coisa. E acredito também que as pessoas quem vai viver acima de 150 anos já tá vivo, já. Tá? Dificilmente a gente não vai prolongar a nossa vida. Muito difícil. Uma outra questão que eu queria ver, Felipe, eu sei que tu já está encerrando, mas eu queria saber dele, eu, por exemplo, gasto uns pila com IA, tu também deve gastar uns pila com IA. E as pessoas que não têm esses pilas para gastar, dá para brincar com a inteligência artificial de forma mais profissional, de graça? Tem inteligência artificial para isso? O próprio ChatGPT, o ChatGPT, a versão 4, que era a que a gente estava usando até 3 meses atrás, hoje é de graça para todos os usuários, né? Claro, se tu vai usar de maneira profissional, se tu vai ganhar dinheiro com isso, tu tem que colocar isso como um custo, né? Não adianta tu querer ganhar 100% vivendo de uma coisa com 0 custo. Mas ele já te entrega uma resposta muito boa, tá? É bem boa mesmo. Tem gente que deixa de usar o 5, que foi o lançado agora, o ChatGPT, por exemplo, e voltou a usar o 4 porque tinha respostas melhores. Né? Pra mim, não. O 5 já veio um pouco eu também prefiro o 5. Então, assim, dá pra fazer 1 milhão de coisas no gratuito. Mas sempre vai ter aquela limitação de tu ir mais a fundo. Né? Ele nunca vai te dar uma coisa 100% do que tu espera. Ela vai te entregar uma coisa mais superficial. Mas tem diversas outras IAs aí, a Cloud, só que eles sempre vão te limitar, né? Sim. Porque o custo, para quem não entende, um token é aquela matemática que eu estava comentando antes, que ele transforma a palavra em um token e o token em uma numeração. O custo de um token, ele era muito mais alto. Hoje em dia é 0,00002 centavos por token. Então, é muito barato. Então, faz sentido eles liberar de graça. Só que quando o uso é intenso, aí tu multiplica isso por 1 bilhão de pessoas usando, sim, aí já se torna muito, muito caro. Então eles sempre vão limitar, assim. Não vai Essa semana eu fiquei puto.
Mas fiquei puto. Porque eu estou escrevendo um livro, e o meu livro vai dar umas 800 páginas mais ou menos, é um romance. E aí surgiu na minha timeline uma cidadã ali dizendo: quer escrever um livro? Só bota aqui na nossa inteligência artificial o tema, como é que tu quer que a gente faça o livro pra você. Eu digo, como assim, porra? E cadê meu trabalho? Até salvei pra ver depois, pra xingar ela depois, pra ver como é que funciona. Eu, claro que eu não acredito que vai ser a mesma pegada do meu livro, né? Mas eu tô desenvolvendo um livro também. A versão que eu tenho hoje é totalmente diferente da primeira. Totalmente diferente. A primeira eu fiz esse esquema mesmo. Joguei todas as ideias que eu tinha, dividi ele em capítulos, joguei mais algumas ideias e eu pedi pro IA desenvolver. Mas tu lê e tu fala assim, cara, não tá bom. Preciso dar o meu toque. Aí tu vai lá e vai melhorando, bota aqui. A versão final do meu livro é totalmente diferente da primeira, apesar do conteúdo ser o mesmo. Né? Então a gente mudou bastante coisa. Cacá, por que tu tá escrevendo um livro? Tu talvez não tenha nem tanta autoridade no assunto. Cara, eu tô com 32 anos. Se daqui 10 anos eu já tiver 2, 3 livros escritos, aí eu já vou ter uma autoridade. Né? Querendo ou não, é um estudo pra mim. Eu gosto porque tu acaba estudando, né? E a escrita, ela ajuda muito nisso também. Sim. Da minha parte é isso, Felipe. Eu disse que não ia participar, mas não. Ele não se aguenta, a voz da consciência não tem que. A hora que eu disser não participo, o Felipe, tira o microfone daqui, senão não dá. Ele dá o espetáculo dele. E são as melhores perguntas, geralmente, né? Mas então, para encerrar o nosso encontro de hoje, Cacá, eu queria que tu desse assim para os nossos ouvintes 3 dicas rápidas do bom uso das IAs. 3 dicas práticas, vamos lá. Primeira, faça perguntas inteligentes, né? Quando eu digo inteligente, traz um embasamento, não faz aquela pergunta superficial, né? Tenta trazer alguma questão, alguma experiência, alguma coisa que tu já vivenciou com aquilo que tu tá perguntando, para dar um norte para te ter uma resposta um pouco melhor. Não se contente com aquela resposta. Sempre questione e peça outra visão sobre algo. E isso serve para qualquer outra coisa também. Se tu é muito apegado a alguma coisa, um livro, um filme, a uma ideia, joga lá no ChatGPT mesmo, ou no Cloud, em qualquer outro que tu achar melhor. Pede uma outra visão sobre aquilo que tu tá falando, sobre aquilo que tu tá pensando, porque aí tu vai começar a aprender mais, né? E aí a gente tem que pensar também em outra dica do seguinte: quando tu vai usar a IA, ela cria uma memória, né? Tá sempre memorizando lá tudo que tu tá fazendo. Se tu clicar lá no ChatGPT, por exemplo, tu vai ver que lá existe um histórico de respostas e perguntas que ele vai criar a tua personalidade. É sempre bom tu ir lá e ver se aquela personalidade está coerente com o que tu espera ou não, né? Tu deixar ela mais com o teu pensamento, com o teu tom de voz, enfim. Ele vai tender a ter respostas um pouco mais assertivas. Então, tu sempre treinar ele para ser igual a tu. E uma terceira dica que eu poderia dar: não depende só da IA. Tenta estudar, vai buscar conhecimento fora da inteligência artificial, executa, porque o conhecimento não executado é pior do que não saber nada, né? Não adianta tu se inflar de informação, tu buscar e não executar. E usa com consciência, porque é muita informação, cara. É muita coisa. A gente é bombardeado todo dia por milhares de coisas e a gente não consegue absorver tudo isso. Tenta usar para o que realmente for necessário, de resto usa o teu raciocínio lógico, senão tu vai ficar burro. A resposta é essa. Muito bem, então. Cacá, como é que foi a tua primeira vez comigo? Foi inesquecível. Foi inesquecível? Inesquecível. Então tá bom. Então. Tiros. Eu sempre falo que eu gosto de conversar contigo, né? Tu é um cara provocador, né? Eu sempre falei, eu acho que o Cris, eu falo pra ele que ele é um cara essencial no mundo, né? Porque ele vai te provocar, né? Ele vai te tirar daquele conforto que tu tem. E isso é bom, cara. Acho que as pessoas elas têm que ser provocadas. Falta isso na inteligência artificial, uma provocação, sabe? Eu acho que a IA ela é muito
banho-maria, né? Docinho, né? Tu sempre tá certo, tu sempre tá bom. É sempre aquela visão esplêndida. Parece que tu é o novo Einstein lá. Tu é o cara slave demais, né? Muito slave. Exatamente. Eu acho que essa provocação ela é necessária. Até é uma boa tu jogar no chat. Eu me provoco o tempo inteiro, cara. Ah, não, já tem minha mulher pra isso, né? Não, daí já dificulta um pouco. Não. E tem a mim também. E tem o Cris. É a voz da consciência, né? Eu estou bem circulado de pessoas que me provocam. Eu acho que eu quero gente que me ame agora. Muito bem, então, e vocês aí de casa, curtiram o nosso encontro de hoje? Foi um papo legal, né? A gente conversou bastante sobre IA, ChatGPT, sobre outras IA, sobre como fazer empresa a partir da IA. Você que se interessou pelo tema, que se interessou pelaquilo que o Kaká nos trouxe, ele vai deixar agora aqui pra gente o @ de onde achá-lo. E você que tiver perguntas muito específicas, manda pra ele lá que ele responde. Kaká, onde que a gente pode te encontrar? Já vou arrumar, antes eu devia ter arrumado também, né? Não é Kaká Werneck, é Kaká Wernick. Então é @Kaká Wernick. Quem aqui da região vai saber escrever? Vai saber escrever. Bota KKW que geralmente já vai aparece. achar. E lá tem coisas a teu respeito. Tem vídeos. Eu não falo muito de IA lá, porque, como eu falei, não é a minha área de especialização. Sou especializado mais na parte de marketing. Mas IA é minha paixão, é minha autodidata, assim, é aquela coisa que é o meu hobby, vamos dizer. Mas tem uma agência também, né? Na agência tem algumas coisas de... Como é a agência? Onde que a gente encontra lá? A gente tem 2 agências de marketing distintas, né? Uma é focada em marketing digital, tráfego pago, né? 100% focado em tráfego pago, então a gente só cria anúncios online. E tem a Doom, que é focada 100% em branding, em design de embalagem, em posicionamento de marca. São coisas distintas, mas trabalham juntas, né? Tem muita empresa que precisa só de tráfego pago, tem empresa que precisa de posicionamento de marca, então a gente meio que se completa ali. E a gente encontra isso no Instagram? A Doom Agência. Doom Agência. Isso. Muito bem, então. Muito obrigado. E valeu, pessoal, por ficar conosco aqui. E até mais. Tchau. Valeu.